Você já se perguntou por quê? Mesmo tentando tão intensamente mudar a própria vida, parece que algo invisível sempre o puxa de volta para o mesmo ponto? Já notou como sonhos de grandeza se dissolvem diante da rotina? Como se existisse um véu entre você e a realidade que deseja? Este não é mais um guia barato para manifestar desejos como quem pede favores ao vento. É mais profundo. É um chamado que arde na pele, uma lembrança que vibra nos ossos. O que você está prestes a ouvir não fala de aprender algo novo, mas de recordar o que sempre esteve dentro de você, enterrado sob camadas de esquecimento. A promessa é visceral. Não se trata de conquistar fora, mas de despertar dentro. Tudo o que você busca, amor, abundância, clareza, propósito, não está escondido em templos secretos, nem em fórmulas mágicas, mas na lembrança de que sua vibração molda o mundo ao seu redor. George Gurdjieff, um dos filósofos mais desconfortáveis e penetrantes do século passado, disse certa vez: "O homem não se conhece. Ele não vê a si mesmo como realmente é. Vive como uma máquina, reagindo, repetindo, esquecendo-se de que poderia despertar." Esse despertar que ele apontava não é diferente do que você começa a tocar agora. Imagine uma pequena aldeia onde a poeira da rotina cobre cada esquina, onde as pessoas se repetem em gestos automáticos, sem perceber que cada pensamento molda o chão que pisam. Foi ali que um jovem chamado Walter recebeu um espelho estranho de um viajante misterioso. Um espelho que não mostrava sua face, mas aquilo que poderia ser. Ao encarar aquele reflexo impossível, Walter sentiu a respiração se partir em silêncio, como se tivesse visto um fantasma. Mas não era um fantasma. Era a revelação daquilo que ele sempre foi, mas havia esquecido. A história de Walter é também a sua. Você anda pela vida acreditando que vê o mundo, quando na verdade apenas projeta suas crenças, seus medos e suas repetições sobre ele. O véu é fino, quase transparente, mas insiste em permanecer porque você o aceitou como verdade. Pergunte-se agora: o que na sua vida é realmente sólido? E o que não passa de um reflexo, sustentado apenas porque você insiste em acreditar nele? Walter percebeu que o espelho não lhe mostrava um futuro distante, mas a verdade imediata de sua essência. E é aqui que a tensão começa. Se a realidade não responde ao que você deseja, mas ao que você vibra, o que exatamente você tem emitido para o mundo? Raiva, medo, ressentimento, ansiedade? Ou confiança, fé, clareza, amor? Essa não é uma reflexão leve, é um confronto. O que você tem chamado de destino pode ser apenas a soma de crenças invisíveis que carrega como correntes. Quantas vezes você disse a si mesmo: "Eu não consigo, isso não é para mim"? A vida é dura. Cada frase dessas é um contrato assinado no invisível, selando sua experiência com a limitação. Mas há algo ainda mais perturbador. Dentro de você arde uma chama, eterna, intocada pelo tempo, escondida sob as cinzas da descrença. Eleanor, uma mulher simples que vivia entre colinas cobertas de névoa, descobriu uma lanterna enterrada no chão de seu jardim. Uma lanterna que brilhava sem pavio, sem óleo, com uma luz própria. Ela passou noites inteiras diante dela até perceber: a lanterna não iluminava por si só. Ela respondia ao estado interior de quem a segurava. Quando Eleanor estava em harmonia, a luz expandia. Quando se perdia em medo, a luz diminuía. Essa lanterna é a metáfora perfeita para a sua alma. Você também carrega uma luz secreta que não pode ser apagada, apenas esquecida. Ela espera que você pare de buscar fora e comece a recordar dentro. George Gurdjieff falava sobre o trabalho sobre si, como o caminho inevitável de quem deseja despertar. Ele dizia que ninguém pode mudar se continuar vivendo como sempre viveu, reagindo mecanicamente às mesmas situações. E aqui está o ponto crucial.
Você pode continuar dormindo de olhos abertos, acreditando nas mesmas histórias internas, ou pode atravessar o primeiro véu e começar a recordar quem é. Mas atravessar esse véu exige coragem, porque o mundo não muda quando você apenas pede, ele muda quando você se torna. Walter descobriu que não precisava esperar que a aldeia ao redor fosse diferente. O que mudou foi a forma como ele caminhava. De repente, ele percebeu que estava em uma dimensão paralela à mesma praça, às mesmas ruas. Nada havia mudado fora, mas tudo havia mudado dentro. E é aqui que sua respiração deve pesar. Se nada lá fora precisa mudar para que sua vida mude, então o que você fará com essa responsabilidade? A ciência sagrada da manifestação não é sobre desejos infantis, mas sobre vibração consciente. Suas emoções não são respostas passivas ao mundo, são moldes ativos que o mundo preenche com formas e circunstâncias. E se isso é verdade, então cada pensamento de medo é um tijolo construindo a prisão que você mesmo habita. A primeira prática que lhe é entregue é simples, mas brutal em sua honestidade. Escreva 5 crenças que limitam sua vida. Apenas 5. E diante de cada uma, pergunte com coragem: isto é verdade? Ou apenas um véu que aceitei usar? A resposta não virá da sua mente lógica, mas das profundezas do seu ser. Você sentirá. Neste momento, você está diante do mesmo espelho que Walter segurou. E a pergunta que ecoa como um trovão silencioso é inevitável. As paredes que o cercam são reais? Ou são apenas véus que você escolheu acreditar? Você já percebeu como o silêncio da noite, quando a casa finalmente descansa, pode se transformar em um espelho doloroso? É nesse momento que memórias adormecidas surgem com força. Erros que gostaria de corrigir, palavras que não deveriam ter sido ditas, oportunidades que se perderam no tempo. Aos 35, 50, 60 anos ou mais, muitos de nós carregamos esse peso invisível, a sensação de que a vida poderia ter sido diferente se tivéssemos feito outras escolhas. Mas o que poucos percebem é que esses arrependimentos não são inimigos. São convites chamados da alma para retornar ao centro. A pergunta não é por que erramos, mas o que ainda podemos recordar de nós mesmos através desses erros. Clara, uma mulher de meia idade que sempre cuidou dos outros e raramente de si, passou grande parte da vida acreditando que era pequena demais para realizar os sonhos que carregava no peito. Seu mundo girava em torno da família, das contas, dos cuidados diários. No entanto, todas as noites, quando se deitava, uma voz suave sussurrava dentro dela: ainda não acabou. Você não está aqui apenas para sobreviver. Durante anos ela calou essa voz, afogada pelo barulho da rotina. Até que, em uma noite de inverno, ao olhar pela janela o céu encoberto, algo se partiu dentro dela. Lágrimas que não vinham de um dia ruim, mas de toda uma vida não vivida, caíram em silêncio. Clara finalmente entendeu. Aquela dor era um chamado para recordar quem ela era antes de se esquecer. Talvez você também carregue essa mesma inquietação. Talvez se olhe no espelho e perceba que a pessoa refletida não corresponde mais àquele que sonhava aos 20 anos. Talvez sinta que, embora tenha conquistado muitas coisas, algo essencial parece ter escapado entre os dedos. Não é loucura, não é fraqueza, é memória da alma tentando emergir. Como dizia George Gurdjieff, o homem comum vive como um autômato, repetindo papéis, palavras e gestos. Só desperta quando uma dor profunda o força a questionar: quem sou eu, além do que faço todos os dias? Eleanor, aquela mulher que encontrou a lanterna enterrada em seu jardim, representa o que muitos de nós esquecemos. Ela não buscava glória, nem respostas em livros caros ou retiros distantes. A descoberta aconteceu no mais banal dos lugares: sua própria terra, o quintal onde pisava todos os dias. A lanterna, brilhando sem combustível, revelava um segredo que ecoa até hoje.
A luz já está em você, sempre esteve. O que falta não é aprender mais, mas parar de fugir do silêncio que poderia reacendê-la. Pense em sua própria vida. Quantas vezes você já tentou compensar esse vazio com compras, distrações digitais, relacionamentos que não falavam com sua alma? Quantas vezes acreditou que a próxima conquista, a próxima viagem, o próximo elogio preencheriam o que sentia faltar? Mas, sempre que o barulho passa, o vazio retorna. Porque o que sua alma busca não é algo novo, é algo antigo. Ela clama por lembrança, não por novidade. Franklin, o homem cego que aprendeu a ver o mundo de dentro, nos ensina isso de maneira brutal. A perda da visão, que para muitos seria uma sentença, foi para ele a porta de entrada para uma percepção mais profunda. Enquanto todos viam o que estava fora, ele passou a enxergar o que se movia por dentro. Descobriu que não eram seus pensamentos, nem suas emoções, mas a consciência eterna que acolhia tudo isso. Essa percepção mudou sua vida e a de todos que o ouviram. E talvez seja esse o convite para você agora. Deixar de se identificar com as tempestades da superfície e reconhecer que é o céu por trás delas. Em 2025, o mundo grita por atenção a cada segundo. Notícias, redes sociais, crises políticas e econômicas bombardeiam nossas mentes, alimentando medo e ansiedade. A cada manhã, milhares acordam já cansados, antes mesmo do primeiro café, porque suas almas carregam não apenas as dores pessoais, mas o peso de um planeta inteiro que parece ter perdido o rumo. Nesse cenário, falar de vibração, de luz interior, pode soar ingênuo para alguns, mas talvez seja exatamente isso que ainda pode nos salvar. A lembrança de que, mesmo em meio ao caos, existe uma chama que nunca se apaga. Thomas, o jovem tomado pela raiva, encontrou paz, não porque alguém resolveu seus problemas, mas porque aprendeu a sentar-se diante de sua própria chama. Talvez você também precise disso agora. Parar de lutar contra o vazio, contra a tristeza, contra a solidão e apenas se sentar com elas. Como um hóspede inesperado que, ao ser ouvido, revela presentes escondidos. O que aconteceria se, em vez de rejeitar a dor, você a acolhesse como mensageira? Aos que já atravessaram décadas de vida, a tentação de acreditar que é tarde demais é enorme. Já não tenho mais idade para mudar, dizem alguns. Mas não é a idade que limita, é a crença. Quantas pessoas você já viu renascer aos 50, 60, até 70 anos? A verdade é que, quando a alma desperta, o tempo se curva. E nesse despertar, não há idade que impeça o florescer. Talvez sua maior prisão não seja externa, mas os contratos silenciosos que aceitou ao longo dos anos. Sucesso é difícil, não mereço ser amado, é tarde demais para mim. Cada frase dessa funciona como uma corrente invisível, mas toda corrente pode ser quebrada quando você se lembra de que nunca foi apenas vítima do mundo. Sempre foi criador, mesmo inconsciente. A vida de 2025 pode parecer uma espiral de incertezas, mas o universo continua falando em símbolos, em sincronicidades, em pequenos sinais que você talvez tenha esquecido de notar. A borboleta que cruza seu caminho em um dia de tristeza. A música antiga que toca de repente e faz você chorar sem motivo. O encontro inesperado com alguém que traz a palavra exata que você precisava ouvir. Tudo isso são lembretes. O problema é que, na pressa, deixamos de escutar. Você pode estar ouvindo estas palavras agora porque sua alma se cansou de esperar, porque algo em você, talvez melancólico e introspectivo, sabe que não pode continuar anestesiado, porque mesmo após tantos fracassos e repetições, ainda existe um sopro de esperança dizendo, lembre-se. E então eu lhe pergunto, quantos anos mais você pretende viver carregando um nome, um rosto, uma vida que não correspondem à sua essência?
Até quando aceitará que seus dias sejam moldados por crenças que não escolheu conscientemente? Dentro de você, há uma música esquecida, uma chama silenciosa, uma lanterna enterrada que aguarda ser erguida. A questão não é se ela existe, mas se você terá coragem de olhar para dentro, sem fugir, sem disfarçar, sem anestesiar. E talvez a pergunta que realmente importa agora seja esta: o que você está disposto a deixar morrer em si hoje para que aquilo que é eterno finalmente possa nascer? Há um momento na vida em que a rotina, antes confortável, começa a se transformar em uma prisão invisível. É como se os dias se repetissem com a precisão de um relógio antigo. Levantar, trabalhar, resolver problemas, dormir. Mas em algum ponto, algo dentro de nós começa a sussurrar que não é possível que a existência se resuma a isso. Você já sentiu esse chamado silencioso? Essa inquietação que não se cala mesmo depois de todas as responsabilidades cumpridas? Talvez seja o indício de que chegou a hora de atravessar um véu mais profundo da realidade, aquele que separa o que acreditamos ser daquilo que realmente somos. Walter, o jovem que recebeu o espelho misterioso, descobriu cedo que a vida que enxergava era apenas uma fração de uma realidade muito maior. Você percebe o impacto dessa metáfora? Ele não viu o que já estava diante de si, mas o que poderia ser. E não é exatamente isso que muitas vezes nos assusta. Perceber que talvez tenhamos vivido apenas metade de quem somos, enquanto a outra metade espera pacientemente para ser lembrada. Quantas versões de você ficaram pelo caminho, presas em decisões passadas, em medos antigos, em crenças repetidas tantas vezes que se tornaram verdades inquestionáveis? E se tudo aquilo que você chama de realidade não for o limite, mas apenas o reflexo das suas crenças? Essa provocação parece simples, mas carrega uma bomba filosófica. E se, na verdade, o mundo ao seu redor não for algo fixo, mas apenas a resposta ao que você vibra por dentro? Quantos de nós viveram décadas sem ousar tocar nesse pensamento, por medo de descobrir que somos mais responsáveis pela nossa vida do que gostaríamos de admitir? George Gurdjieff dizia que o homem comum vive como uma máquina, repetindo padrões inconscientes e chamando isso de vida. Para ele, o verdadeiro despertar não está em acumular conhecimento, mas em lembrar-se de si. Essa lembrança não é intelectual, é visceral. Não basta ler sobre espiritualidade, ouvir conselhos ou assistir a palestras. É preciso sentir, em carne e espírito, que existe um ponto dentro de nós que nunca dorme. Você já experimentou esse estado, mesmo que por instantes? Aquele silêncio repentino em que o mundo parece se expandir, como se houvesse algo mais real por trás do que os olhos veem. A história de Clara nos mostra um exemplo atual. Ela acreditava que estava destinada a uma vida de renúncia silenciosa. Cumpria seus papéis com dignidade, mas no fundo sabia que havia algo não vivido. Até que começou a sonhar com uma vida totalmente diferente. Uma vida em que falava, influenciava, curava, inspirava. No começo, descartou esses sonhos como fantasias. Mas quanto tempo se pode calar a voz da alma antes que ela se transforme em dor? É curioso como muitas vezes não é o fracasso que nos corrói, mas a consciência de que deixamos de tentar. Você já se perguntou se a insatisfação que sente é realmente um problema externo ou apenas a sua alma gritando para que você não atraia mais uma vez? Eleanor, ao encontrar a lanterna enterrada, não a acendeu com óleo ou fogo, mas com presença. A luz sempre esteve ali, aguardando reconhecimento. Você já pensou que talvez a sua chama interior também não precise ser conquistada, mas apenas percebida? O que mudaria na sua vida se você, por um instante, acreditasse que já possui tudo o que busca? Não seria libertador perceber que a corrida por validação externa foi apenas uma distração? Pense comigo.
E se os desejos mais profundos que surgem em você não forem caprichos, mas mapas? Clara entendeu isso quando começou a honrar aquilo que seu coração pedia. Ela não forçou nada, apenas se alinhou ao chamado. E é aqui que muitos tropeçam, porque fomos condicionados a acreditar que o desejo é sinal de fraqueza, quando na verdade pode ser uma bússola. Que desejos você tem sufocado por acreditar que são irreais ou impróprios? Será que não são justamente eles que guardam o fio de ouro da sua história? Thomas, o jovem tomado pela raiva, foi salvo não por remédios ou castigos, mas por aprender a sentar-se diante de sua própria chama. A raiva que ele carregava era apenas a expressão distorcida de uma energia que não sabia canalizar. Quantos de nós fazemos o mesmo? Quantas vezes transformamos em explosão aquilo que poderia ser força criativa? E se, em vez de lutar contra nossas emoções, aprendêssemos a ouvi-las como professoras? Você já tentou transformar sua dor em linguagem, sua raiva em movimento, sua tristeza em oração? O que aconteceria se a emoção que hoje te paralisa fosse a mesma que poderia libertar? Franklin, cego de corpo, mas lúcido de espírito, encontrou no silêncio uma visão mais profunda que qualquer olhar. Seus ensinamentos são um lembrete poderoso de que o essencial não está naquilo que vemos, mas naquilo que sentimos. Quantas vezes você viveu no automático, enxergando tudo, mas percebendo nada? Será que a verdadeira cegueira não é física, mas existencial? Você já considerou que talvez esteja cego para o óbvio, que é sua consciência e não as circunstâncias que moldam sua vida? O que aconteceria se você começasse a observar sua mente como Franklin observava seus pensamentos? Apenas olhar, sem se identificar, sem lutar, sem se apegar. Você teria coragem de experimentar esse desapego consciente? Imagine por um momento, e se as tempestades que você tanto teme fossem apenas ondas passageiras em um mar que nunca deixou de ser profundo e calmo? Agora, quero te fazer um convite sincero. Compartilhe comigo. Em que parte da sua vida você sente que tem vivido no automático? Onde percebe que repete padrões sem sequer questionar? Sua experiência pode iluminar outras pessoas que vivem a mesma luta. Não se trata de expor fraquezas, mas de compartilhar humanidade, porque é nessa troca, nesse espelho que oferecemos uns aos outros, que muitas vezes encontramos a coragem de atravessar o próximo véu. E então, eu te pergunto para encerrar esta etapa. Se você pudesse se lembrar agora mesmo de apenas uma verdade esquecida sobre quem você realmente é, o que gostaria que fosse? Há instantes em que a vida parece nos colocar diante de um abismo silencioso. Não é o abismo das grandes tragédias, nem o da dor escancarada. É algo mais sutil, mais corrosivo, a sensação de estar vivo, mas não desperto. Quantas vezes você já sentiu isso? O corpo continua, os compromissos são cumpridos, as conversas se desenrolam, mas algo em você observa de longe, como se a vida estivesse acontecendo atrás de um vidro espesso. Esse é o ponto em que muitos desistem, acreditando que a existência se resume a repetir, a sobreviver, a suportar. Mas há também os que ousam olhar mais fundo e se perguntam: será que este vidro pode ser quebrado? Na verdade, desde tempos antigos, mestres de diferentes tradições apontaram que a realidade não é tão sólida quanto pensamos. Estudos recentes da física quântica revelam que aquilo que chamamos de matéria é, em sua essência, energia vibrando em padrões invisíveis. Partículas aparecem e desaparecem num piscar de olhos, como se a própria existência fosse uma dança constante entre ser e não ser. Você já pensou nisso? O chão sobre o qual caminha, a cadeira em que se senta, seu próprio corpo, não são mais do que vibração organizada. Se até a ciência moderna reconhece essa plasticidade do real, por que insistimos em viver como se tudo estivesse rigidamente fixado?
George Gurdjieff afirmava que o homem vive em hipnose, embalado por hábitos e crenças que o impedem de perceber sua verdadeira natureza. Ele comparava a humanidade a viajantes que dormem dentro de uma carruagem, movendo-se sem saber para onde, acreditando que estão escolhendo seus destinos quando, na verdade, são levados por forças invisíveis. Essa metáfora talvez nunca tenha sido tão atual quanto agora, em 2025, quando nossas rotinas são moldadas por algoritmos que preveem o que vamos assistir, o que vamos comprar e até o que devemos sentir. Você já percebeu como às vezes seus pensamentos parecem nem ser totalmente seus, mas ecos de tudo o que lhe é empurrado diariamente? E é aqui que surge uma verdade incômoda. A maior prisão não é a que alguém impõe a você, mas a que você mesmo sustenta dentro da mente. Pense em Thomas, o jovem raivoso que encontrou a luz interior com a ajuda de Eleanor. Quantos Thomas você já encontrou ao longo da vida? Pessoas endurecidas, presas em explosões de fúria, quando na verdade só estavam tentando lidar com um excesso de dor não acolhida. E quantas vezes você mesmo não foi esse Thomas? A pergunta desconfortável é: quantas vezes você reagiu à vida como se fosse vítima, quando na verdade estava apenas olhando para o espelho das suas próprias crenças? Há histórias que ilustram isso de forma quase brutal. Nos anos 1960, um estudo conduzido por Robert Rosenthal mostrou que quando professores acreditavam que certos alunos tinham maior potencial, esses alunos, mesmo escolhidos aleatoriamente, começavam a ter desempenho melhor. Por quê? Porque eram tratados como capazes, e esse reflexo criava uma transformação real. A realidade se ajusta às expectativas. Você já se deu conta de que pode estar vivendo hoje sob o peso das expectativas que outros projetaram em você? Pais, chefes, parceiros, a sociedade inteira? Quantas vezes você carregou um não posso, um não sou suficiente, que nunca nasceu de você, mas foi apenas um reflexo aceito? Thomas, o padeiro, aprendeu a dura lição do princípio do espelho. O pão que ele fazia refletia seu estado interior. Dias de ansiedade produziam pães pesados, dias de serenidade produziam pães que alimentavam mais do que o corpo, alimentavam almas. Essa parábola tão simples esconde uma das verdades mais poderosas da vida. O mundo é o espelho que nunca mente. E, no entanto, quantos de nós ainda tentam consertar o reflexo sem tocar na imagem real? Você já percebeu como é inútil reclamar da atitude de alguém sem observar a energia que você mesmo emite no encontro? Se tudo isso soa incômodo, é porque toca numa ferida. Assumir responsabilidade radical pela sua experiência. É muito mais fácil culpar o outro, o governo, a economia, a família, até mesmo a sorte. Mas será que esse caminho de terceirizar a responsabilidade não é justamente o que mantém a roda girando ano após ano, sem que nada mude? Se a vida insiste em repetir os mesmos padrões diante de você, talvez não seja azar. Talvez seja insistência da realidade em mostrar o que ainda não foi reconhecido dentro de si. Quantas vezes você ainda precisa ver a mesma cena para entender que a mudança não virá de fora? Há algo quase poético nisso. Até a natureza nos ensina que a vida é reflexo. O girassol busca a luz, porque dentro dele já existe a programação para florescer. O rio corre para o mar, porque dentro dele já há a lembrança do oceano. E nós, seres humanos, quantas vezes esquecemos dessa lei fundamental? Preferimos acreditar que estamos perdidos, quando na verdade só nos desconectamos da bússola interior. Gurdjieff dizia que o despertar começa no instante em que nos lembramos de nós mesmos. Não de nossas máscaras, mas da presença silenciosa que observa até os pensamentos mais sombrios. Mas será que você está disposto a se lembrar de si mesmo? Essa é a pergunta que precisa atravessar sua mente agora.
Porque lembrar-se de si não é confortável, não é romântico, não é bonito como se pinta em livros de autoajuda. É muitas vezes doloroso, é encarar a solidão, é sentir o peso das escolhas que adiamos, é enfrentar o silêncio de Deus dentro de nós. Você já esteve nesse lugar onde nenhuma resposta vem, onde tudo parece ruir e só resta confiar? O silêncio que parece abandono pode ser, na verdade, o convite mais radical para que você descubra a sua própria voz. A dúvida que tanto nos atormenta pode ser o primeiro passo para a fé verdadeira. Não a fé cega, que repete fórmulas prontas, mas a fé que nasce quando decidimos confiar, apesar da ausência de garantias. É nesse espaço entre a dúvida e a fé que a transformação acontece. Talvez por isso tantas histórias antigas falem de iniciados que atravessaram desertos, noites escuras da alma, silêncios intermináveis, porque é ali, no vazio, que a lembrança desperta. E se a sua noite escura não for um castigo, mas uma preparação? Agora quero te deixar com uma provocação que não cabe numa resposta simples. Será que o sofrimento que você tenta evitar a qualquer custo não é exatamente a chave que pode libertar você? Pense nisso. E se sentir vontade, compartilhe nos comentários a sua experiência. Não para ter uma resposta pronta, mas para criar um espaço de reconhecimento entre aqueles que também caminham entre sombras em busca de luz. Porque talvez o próximo passo da sua jornada comece justamente no momento em que você ousar transformar a sua dor em ouro. Há um instante em toda a jornada em que os fios soltos começam a se entrelaçar. O que parecia fragmentado, contraditório ou caótico começa a revelar um desenho maior, como se uma tapeçaria secreta tivesse sido tecida silenciosamente por trás da sua vida. Você percebe que as dores, os desencontros e até as quedas não foram acidentes isolados, mas etapas necessárias de um caminho que só agora começa a fazer sentido. É aqui que a reflexão precisa se tornar síntese, onde a busca interior encontra não uma resposta definitiva, mas uma direção clara e inegociável. Pense nas histórias que atravessamos juntos até aqui. Walter descobrindo que o véu da realidade é moldado por crenças. Eleanor, lembrando que a chama interior nunca se apaga. Franklin, ensinando que somos o céu que contém as tempestades, e não apenas o marinheiro perdido nelas. Clara, reconhecendo que os desejos são mensagens sagradas. Thomas, o padeiro, compreendendo que o mundo é um espelho do estado interno. Todas essas narrativas não são contos distantes. São metáforas do seu próprio cotidiano. Lembretes de que a vida está sempre tentando ensinar o que você já sabe, mas esqueceu de ouvir. George Gurdjieff dizia que a maior tragédia do ser humano não é morrer sem realizar seus sonhos, mas viver sem jamais ter despertado para sua verdadeira essência. O sono interior é a prisão mais comum e, paradoxalmente, a mais invisível. E o que vimos até agora é justamente a lenta ruptura desse adormecimento. A cada exemplo, a cada imagem, fomos confrontados com a evidência de que a realidade não é uma imposição, mas uma escolha vibracional, uma resposta íntima ao estado que cultivamos dentro de nós. Mas a pergunta final se impõe com força. De que adianta reconhecer a natureza ilusória do véu, a chama eterna, o poder do observador, a sacralidade dos desejos e o espelho da vida, se no fim permanecemos parados diante do abismo sem atravessá-lo? O conhecimento acumulado pode ser uma prisão tão perigosa quanto a ignorância, se não for vivido. Talvez seja por isso que tantas pessoas leem, estudam, acumulam frases inspiradoras e ainda assim continuam esmagadas pelo peso das mesmas repetições. Saber não é lembrar. Lembrar não é viver. O verdadeiro despertar exige incorporação. Pense no ciclo da sua própria vida.
Quantas vezes você já disse a si mesmo que agora será diferente? Quantas promessas feitas à meia-noite se dissolveram no amanhecer da rotina? Quantas resoluções internas murcharam diante da primeira dificuldade? Isso não acontece porque você é fraco ou incapaz, mas porque o velho padrão é astuto. Ele se disfarça de familiaridade, de conforto, de lógica. Ele sussurra que é mais seguro não arriscar, não mudar, não atravessar. Mas lembre-se, tudo o que não se transforma, endurece. Tudo o que endurece, morre. E se a vida não estiver pedindo de você mais esforço, mas mais presença, talvez o segredo não seja lutar contra a corrente, mas aprender a entrar nela conscientemente, com o coração desperto. Quando Gurdjieff falava do esforço consciente, ele não se referia a um trabalho exaustivo, mas a um ato de atenção, uma decisão viva de não se perder em automatismos. É no instante em que você decide observar seu medo, em vez de fugir dele, acolher sua dor em vez de reprimi-la, agir apesar da dúvida em vez de paralisar, que algo sagrado começa a se mover dentro de você. Olhe ao redor. 2025 não é um tempo fácil para almas sensíveis. O excesso de estímulos, as notícias que se contradizem, a sensação de que o mundo corre sem direção clara, tudo isso alimenta ansiedade e esvaziamento. Mas justamente por isso, nunca foi tão urgente recordar o que importa. Não é o volume de informações que liberta, mas a clareza silenciosa que nasce quando você escolhe estar presente em si mesmo. A verdadeira liberdade começa quando você deixa de reagir mecanicamente e passa a responder com consciência. E é aqui que a síntese se revela. Não basta saber que existe um véu, é preciso atravessá-lo. Não basta sentir a chama interior, é preciso alimentá-la com escolhas. Não basta entender que o mundo é espelho, é preciso ousar olhar para o reflexo sem máscaras. Não basta desejar, é preciso incorporar o desejo como parte do seu ser. Não basta reconhecer a presença, é preciso ser presença. Cada um desses ensinamentos se une em um só mandamento: viver desperto. Talvez você sinta agora uma mistura de inquietude e esperança. Isso é bom. A inquietude mostra que algo dentro de você se recusa a continuar vivendo pela metade. A esperança lembra que existe um caminho real, que há passos possíveis, que você não está condenado a repetir as mesmas histórias. A vida não espera perfeição, ela espera decisão. E é por isso que a pergunta que deixo hoje precisa ecoar no seu silêncio mais íntimo. O que você está disposto a fazer com tudo o que ouviu até aqui? Não como ideia, não como teoria, mas como prática viva. Porque o verdadeiro valor deste caminho não está nas palavras, mas na transformação que você permite que elas provoquem. Agora, respire fundo. Sinta em seu corpo a vibração daquilo que despertou enquanto caminhamos juntos até aqui. Este não é o fim da jornada, mas o limiar mais decisivo, a travessia para a prática, para a ação consciente que pode remodelar a sua vida de dentro para fora. O próximo passo não é ouvir mais, é aplicar. A pergunta é simples e radical. Você está pronto para transformar conhecimento em poder vivido? Chegamos ao ponto em que as ideias não podem mais permanecer apenas no campo do pensamento. O que percorremos até aqui não foi uma coleção de histórias bonitas, nem reflexões vazias, mas um convite para você atravessar o véu que separa o que se sabe daquilo que se vive. E para isso é preciso transformar a memória em prática, a inspiração em decisão, a verdade em hábito. Não é sobre acumular frases profundas, mas sobre reorganizar sua vida de modo que cada gesto, cada palavra, cada respiração seja um lembrete de quem você é e do poder que carrega. O plano que proponho não é rígido nem preso a fórmulas. Ele é uma estrutura simples, mas profunda, que pode ser moldada à sua realidade. Pense nele como um conjunto de chaves. Algumas abrirão portas que você já pressente, outras revelarão passagens secretas dentro de você, mas todas apontam para o mesmo destino:
o despertar da sua presença consciente. O primeiro passo é a escrita do véu. Durante 7 dias consecutivos, logo ao acordar, sente-se em silêncio e escreva, em uma folha de papel, 5 crenças que limitam sua vida. Não importa se parecem pequenas ou grandes, racionais ou absurdas, escreva tudo o que surge. Não sou capaz. A vida é injusta. Sou tarde demais para mudar. Depois, ao lado de cada frase, pergunte-se: isto é verdade ou é apenas um véu que aceitei usar? Essa prática não é sobre mudar as palavras, mas sobre ver claramente o que você carrega. A clareza é o primeiro ato de libertação. O segundo passo é a chama interior. Todas as noites, antes de dormir, acenda uma vela em um espaço tranquilo e durante 5 minutos, respire profundamente, imaginando uma luz crescendo dentro do seu peito. Repita silenciosamente: a luz dentro de mim é eterna e desperta. Essa prática simples é um lembrete diário de que você não é escuridão à deriva, mas um ser portador de luz. Com o tempo, você notará que essa chama se manifesta em pequenos gestos, um olhar mais compassivo, uma palavra mais firme, um silêncio mais cheio de presença. O terceiro passo é o diário do desejo sagrado. Pegue um caderno que será apenas para isso. Escreva nele 3 desejos que não vêm do ego, mas da alma. Desejos que não falam de status, mas de expansão. Pergunte-se: se minha vida fosse um presente para o mundo, o que eu gostaria de expressar? Para cada desejo, descreva como a versão realizada de você se comportaria, falaria e escolheria. Depois, por 1 hora no dia seguinte, viva como se fosse essa versão. Não como um fingimento, mas como um ensaio sagrado daquilo que você já é. O quarto passo é o espelho da realidade. Todos os dias, ao menos uma vez, fique diante de um espelho e fale em voz alta as palavras que deseja ouvir da vida. Se deseja amor, diga: eu sou digno de amor e ofereço amor. Se busca abundância, declare: a abundância flui através de mim e se expande no mundo. O espelho não mente, ele devolve exatamente o que você ousa afirmar com o coração inteiro. Leve essas palavras para suas ações diárias, porque a vida não responde a intenções vazias, mas a coerência entre palavra e gesto. O quinto passo é a pausa sagrada. Programe um alarme para tocar em horários aleatórios durante o seu dia. Quando soar, pare por 1 minuto, respire fundo e pergunte: o que estou criando agora? Talvez você esteja cultivando ansiedade, talvez esteja emanando confiança, talvez esteja apenas disperso. Essa pausa devolve a você o poder de escolher conscientemente. Não subestime esse exercício. É nele que você rompe os automatismos mais enraizados. O sexto passo é a linguagem da bênção. Durante um dia inteiro da semana, comprometa-se a não proferir nenhuma palavra de crítica, julgamento ou queixa. Em vez disso, substitua-as por bênçãos. Abençoe seu corpo, sua casa, as pessoas difíceis, as situações desafiadoras. Diga palavras de vida até mesmo ao que parece morto. Essa prática altera não só sua percepção, mas o campo de energia ao seu redor, atraindo novas respostas da realidade. O sétimo passo é o contrato da alma. Escreva em uma folha: agora dissolvo todos os acordos anteriores que limitam minha vida. Escolho possibilidades ilimitadas. Concordo em expressar meu potencial. Aceito a abundância como meu estado natural. Assine com reverência e leia em voz alta por 7 dias. Esse gesto simbólico atua como uma reprogramação de sua mente profunda. Não é superstição, é psicologia aplicada à consciência. O oitavo passo é o ritual do recordar. Escolha uma prática diária que reconecte você à sua essência. Cantar uma música antiga, escrever 3 linhas de gratidão, caminhar em silêncio observando sua respiração, tocar um instrumento, recitar uma frase que acenda sua alma. Não importa qual,
contanto que seja feito todos os dias no mesmo horário. O poder não está no ato em si, mas na repetição consciente que cria raízes no seu ser. E por fim, o 9º passo: ser presença. Escolha uma atividade simples: preparar café, caminhar até o mercado, conversar com alguém querido e realize-a com total atenção. Perceba a temperatura da xícara, o peso dos passos, a vibração das palavras. Quando você está inteiro em um gesto, mesmo pequeno, o mundo ao redor se reorganiza em torno da sua presença. Esse é o ápice da prática. Viver não como alguém que busca se tornar, mas como alguém que já é. Esses 9 passos não são uma receita pronta, mas um mapa para começar. Eles pedem constância, mas acima de tudo pedem sinceridade. Não se trata de buscar resultados imediatos, mas de cultivar presença, como quem planta sementes em um solo fértil e rega todos os dias, sabendo que a colheita virá em seu tempo. A vida não precisa ser transformada de uma vez. Ela se transforma no instante em que você decide viver cada momento com consciência. Agora, a escolha está diante de você. Permanecer no campo da inspiração, onde tudo é bonito, mas nada muda, ou atravessar para o campo da prática, onde cada gesto é uma oportunidade de despertar. E se este caminho tocou seu coração, se alguma parte de você se reconheceu nestas palavras, convido você a dar o próximo passo com coragem. Inscreva-se no canal, curta este vídeo para que essa mensagem chegue a mais pessoas e compartilhe nos comentários suas experiências, dúvidas e descobertas. Sua voz é parte deste movimento. Sua história pode ser a centelha que desperta alguém ao redor. O despertar não é solitário, é um chamado coletivo. A jornada começou.